fundos imobiliários ou leilões, qual a melhor forma de você alocar o teu capital no segmento imobiliário? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, se você tem interesse nesse tema, fica aqui até o final que eu preparei uma tabela, um estudo aqui que vai facilitar a tua tomada de decisão. Antes de mais nada, seja bem-vindo aqui ao canal O Investidor. Se você ainda não segue aqui o canal, aproveita aí já para se inscrever, ativa as notificações. Se você tem alguma sugestão de tema, já deixa aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Antes da gente iniciar aqui o tema do vídeo, sem muitas delongas, queria só fazer aqui um breve disclaimer que eu acredito que seja importante para que você entenda aqui sobre o motivo desse vídeo, né? Então, esse vídeo é importante ficar claro que possui um caráter meramente educacional e não deve, sob nenhuma hipótese, ser considerado indicação de compra, venda ou manutenção de nenhum ativo. Cabe a você, enquanto investidor, fazer a sua própria análise e recorrer a um profissional ou empresa com a devida autorização para tal. Disclaimer feito, vamos aqui ao que interessa. Eu preparei uma tabelinha aqui para que você possa entender essas principais diferenças que a gente tem entre os fundos imobiliários e os imóveis, né? Então, certamente você já deve ter se deparado com vários especialistas falando sobre os pontos positivos dos fundos imobiliários, da mesma maneira sobre os pontos positivos de leilão. Evidentemente, cada um dos dois tem aqui seus prós e contras. Eu preparei essa tabela junto aqui com a ajuda do meu agente de IA, que eu treinei aqui para me ajudar em algumas pesquisas de conteúdo. Então, preparamos aqui essa tabela para que você possa entender um pouco dos vieses de cada um desses investimentos. Bom, vamos começar aqui então falando sobre os fundos imobiliários no quesito de investimento mínimo, né? Então, hoje já existem vários fundos imobiliários com o que a gente chama de cota base 10, que tem uma cota ali negociada por volta de R$ 10, alguns até menos, tem fundos muito interessantes, com negociação aí por volta dos seus R$ 5, R$ 6, né? Então, um valor bastante acessível para todos os investidores. Quando a gente pensa em leilão de imóveis, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão da alavancagem, mas se você for falar com um especialista em leilão de imóveis, ele vai te dizer que a partir, às vezes, de R$ 20.000 já é possível você participar de leilão. E isso é verdade, porque existe na Caixa Econômica, por exemplo, né, que abrange uma grande massa de leilões aí pelo Brasil, tanto da via judicial quanto da via extrajudicial, existem algumas nuances em que você pode dar apenas 5% de entrada sobre o valor do imóvel, né? E você tem uma condição ali de parcelamento, e para alguns casos, em até 30 vezes, sem falar na questão do financiamento, que aí pode ser, a gente está falando aí de um horizonte de 10, 20, 30 anos, né? Então, se a gente pensar esse cenário, vamos imaginar o seguinte: você tem ali um imóvel de R$ 300.000 que está no leilão ali sendo negociado por 150. Então, se você pensar em 5% dos 150, né, você teria ali, pensando nesse valor ali de entrada, você teria ali um valor de R$ 7.500. Porém, o que você precisa entender, mais na parte da alavancagem eu vou falar um pouco melhor sobre isso, é que existe uma série de custas da parte aqui de documentação, que você vai ter que ter, não só no sentido de regularizar o imóvel, mas de manter esse imóvel até a alocação à venda dele, que precisam entrar e ser levados em consideração. Então, esse valor de 50 mil, apesar de na prática ele poder ser menor, né? Muitos especialistas aqui falam na faixa de 20 mil, eu acredito que seja um valor para que você tenha uma margem de segurança, principalmente você que está começando aqui nesse universo de leilões, para que você consiga, de fato, arrematar teu imóvel e ter aí o tempo de maturação, né, para eventualmente fazer algum ajuste no imóvel, alguma reforma, etc., até alocar esse imóvel. Então, eu trabalharia para leilões de imóveis com essa margem de segurança que eu comentei, com um valor de 50 mil, mas eu acho que vale a pena ressaltar que na prática, dependendo do teu caso, da tua expertise, da modalidade que você vai arrematar do imóvel, é possível que esse valor seja
menor, em alguns casos bem menor do que os 50 mil, tá? Só para ficar devidamente registrado aqui. Com relação ao risco, né? Nos fundos imobiliários, a gente tem um risco, lógico, vai depender muito do fundo, da gestora, enfim, de uma série de nuances aí. Mas eu diria que a gente tem um risco aí de baixo para moderado, né? Entre baixo e moderado, evidentemente tem uma frase muito boa, se eu não me engano, é do investidor inteligente lá do Benjamin Graham, que ele diz o seguinte: quando você quiser descobrir onde está o risco, olhe para o espelho. Que olhar de volta para você é o risco, né? Ou seja, o risco não está no mercado, não está no fundo imobiliário, não está no leilão, o risco está na gente, enquanto investidor, de saber ou não saber o que está fazendo, conhecer ou não conhecer o mercado, estudar ou não estudar, ou planejar ou não planejar as variáveis e as possibilidades, né? Então, o risco está sempre na gente. Isso é importante que fique claro. Porém, no meu entendimento, como os fundos imobiliários, você tem ali um lastro imobiliário, quer seja um imóvel em si, ou quer seja algum título de dívida que tem ali como a etapa final dele, algum imóvel, via de regra, como lastro nessa garantia, e geralmente são imóveis em boas localidades, com bom padrão construtivo, etc., eu acredito que você tem um risco aí de baixo para moderado. Quando a gente fala no risco dos imóveis de leilão, esse risco ele aumenta porque tem uma série de questões aqui envolvidas. Você tem também a questão mercadológica, que você tem nos FIIs, mas você tem também uma série de questões aqui que dizem respeito àquele imóvel em específico. Quando eu digo aquele imóvel específico, não apenas a localidade ou padrão construtivo do imóvel, mas a questões documentais, a questões ali que envolvem uma série de nuances que você precisa se atentar, né? Então, no meu entendimento, o risco de leilões de imóveis, ele é muito maior do que o risco de FIIs. Evidentemente, se você pega uma pessoa que é especialista em leilão de imóveis e uma pessoa que é leiga em FIIs, talvez o risco se equipare. Mas se você pegar uma pessoa que é leiga em FIIs e uma pessoa que é leiga em leilões, é muito mais provável que a pessoa leiga em FIIs consiga obter sucesso naquela sua empreitada do que a pessoa que é leiga em imóveis, porque requer um nível de conhecimento e um nível de dedicação muito maior. E aí a gente já entra no terceiro pilar aqui, que é o tempo de dedicação, né? O tempo de dedicação, perdão, para você investir em fundos imobiliários, ele é muito menor do que para você investir em leilões, né? Então, eu acredito que você tirando ali meia horinha, uma horinha da tua semana, né? Às vezes da tua quinzena, você consegue ali pesquisar vários FIIs, ler relatórios gerenciais de alguns deles, ir se ambientando até tomar a tua decisão de escolher qual é o melhor, quais são os melhores FIIs para investir e colocar na tua carteira. Quando a gente pensa no tempo de dedicação para investir em leilões, ele é muito mais alto porque, além de fazer essa pesquisa, né, mal comparando que a pesquisa que você tem que fazer nos FIIs, no caso do leilão, você vai procurar quais são os imóveis que estão em leilão, você vai ter que procurar sobre a região, etc. Você vai ter que começar a estudar, né, caso você ainda não tenha esse conhecimento, evidentemente, sobre a questão da legislação, daquele leilão específico, o edital do leilão, ler um pouco sobre a matrícula do imóvel, estudar como é que está a situação daquele imóvel. Você vai ter que fazer uma pesquisa de campo também, porque geralmente o leiloeiro não informa se aquele imóvel está ocupado ou não. Então, muitas das pessoas que investem em imóvel de leilão, por razões óbvias, não querem investir em imóveis ocupados, apesar de que hoje, né, esse processo de desocupação, pelo menos em teoria, ele não é tão complexo quanto foi há algum tempo atrás, mas você tem ali um ônus, você tem uma dor de cabeça, você tem uma série de questões que, se você puder evitar, melhor, né? Então, essa ida a campo, até imaginando que não adianta muitas vezes você ir até um imóvel só, porque você não sabe se você vai conseguir arrematar aquele imóvel ou não. Então, você precisa visitar ali 2, 3, 5 imóveis, conversar às vezes com o porteiro para tentar descobrir se está ocupado ou não, para dar uma olhada na vizinhança, se é boa, se não é, enfim. Então, isso tudo
É gasolina, é tempo, é energia que às vezes você poderia estar dedicando para a tua família, para a tua atividade principal, etc. Então, você tem um nível de dedicação que é infinitamente maior do que o nível de dedicação por investimento em fundos imobiliários, né? Aí a gente entra no quarto ponto, que seria alavancagem, né? Alavancagem é uma palavrinha bonita para a gente falar em dívida. E aí tem um ponto que os especialistas em leilões reforçam muito, que é essa vantagem aqui para o leilão, né? Para o fundo imobiliário, já adiantando, você não tem muita possibilidade de alavancagem. O teu fundo imobiliário, né, o gestor do fundo, muitas vezes ele se alavanca, ou seja, ele contrai uma dívida dentro ali do fundo para adquirir algum novo ativo, né, adquirir algum novo imóvel, enfim, fazer alguma operação dentro daquele ativo, mas você, enquanto investidor pessoa física, não tem essa capacidade, né? Não sugiro que você pegue dinheiro com a agiota ou com teu cunhado, por exemplo, para investir em FIIs. Já nos leilões de imóveis, você tem uma série de instrumentos que te permitem fazer isso. Você pode, por exemplo, eh, trabalhar ali em cima de um consórcio, né, e ser contemplado. Hoje em dia, ali na faixa, geralmente, de 40%, 50% do valor da carta você consegue ser contemplado. Então, você já teria uma alavancagem aí, digamos, imaginando que você vai pegar uma carta aqui, por exemplo, de 200 mil, com 100 mil, né, desse valor, você conseguiria já trabalhar essa alavancagem. Então, você já tem um ponto de alavancagem no consórcio, que é o que muita gente tem trabalhado. Se, além desse ponto do consórcio, você trabalhar também uma outra frente, que é a frente daquela alavancagem do parcelamento ou do financiamento, né, que eu havia comentado, que para a Caixa, você, em alguns casos, dando ali apenas 5% da entrada do imóvel, já é possível você conseguir trabalhar em cima daquele imóvel, né, adquirir aquele imóvel. Então, você tem um nível de alavancagem muito elevado. Isso te permite que, com pouco capital, às vezes 50, 100, 200 mil reais, você construir um portfólio de alguns imóveis, né? Isso porque você está adquirindo ali uma fração daquele imóvel, está colocando o restante ali em dívida e está partindo do pressuposto que, com o valor da locação, você vai pagando essas parcelas e na hora que você vender o imóvel, você consegue, de fato, quitar ali e ter uma boa margem de segurança. Partindo do cenário que tudo dá certo, né? Ou seja, você consegue rapidamente alocar o teu imóvel, você não tem problema, dor de cabeça com desocupação, você consegue rapidamente alocar o teu imóvel, não tem ali muita dor de cabeça com a questão nem de documentação, nem da questão da reforma, e aí, num curto espaço de tempo ali, talvez entre 6 meses e um ano, né, você já consiga vender. Evidentemente, nesse cenário, que é um cenário ideal, via de regra, o cenário ideal não é aquele que se concretiza, é importante frisar isso, você teria uma rentabilidade realmente muito expressiva, porque você trabalhou alavancado. O problema é que a alavancagem, sendo muito transparente com você, ela nem é boa, nem é ruim, apenas é. O que é que eu quero dizer? Como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Se der certo, ela é muito boa, porque vai te ajudar muito. Se der errado, ela vai contra você, porque você provavelmente vai se ver com ali, nesse cenário, né, que você, digamos, financiou ou contemplou algumas cartas para adquirir alguns imóveis. Você tem uma série de parcelas para pagar, o teu imóvel está desocupado, e quando o imóvel está desocupado, além de você não ter a renda do imóvel, você ainda tem um custo ali de manutenção, né, de pagar a taxa mínima de energia, de pagar o condomínio, enfim. Então, uma série de coisas, às vezes taxa extra de condomínio, quem mora em condomínio sabe que vira e mexe tem taxa extra. Então, além de não ter entrada de capital, você tem uma série de saídas que, se você não tiver minimamente lastreado, você corre o risco de transformar, às vezes, aqueles 3, 4, 5 imóveis que você tinha adquirido com pouco capital em pó e perder até aquele principal que você investiu. Então, é preciso ter muito cuidado ao se trabalhar com alavancagem, porque ela precisa ser feita com parcimônia, precisa ser feita com o devido conhecimento, para que ela não se volte contra você. E ainda mais no cenário atual que a gente está vivendo aqui, de taxas de juros bastante elevadas. Então, sim, a alavancagem é um ponto, e na minha visão, talvez seja o principal ponto que, se trabalhado de maneira correta, dá um grande diferencial para os imóveis em leilão em relação aos fundos imobiliários, porém, ela também tem um lado negativo que muitas vezes não é dito por esses especialistas. Então, é importante que você se atente aqui para esse fato.
Bom, potencial de retorno, no fundo imobiliário você tem um potencial ali, evidentemente dependendo do momento do ciclo que você, né, entre moderado e alto. Atualmente a gente está no momento de muita baixa dos fundos imobiliários, então é possível que aí para um horizonte de 12, 24 meses você tenha um retorno bastante expressivo, em alguns casos de 50%, talvez até mais, né? Porém, o teu retorno para os imóveis em leilão, até pensando na alavancagem, ele provavelmente vai ser maior, né? Então é muito aquela frase do que a gente fala no mercado financeiro, não existe almoço grátis. Então, se você tem um negócio que é mais arriscado, que vai demandar muito mais do teu tempo, da tua energia e do teu conhecimento, de um nível de conhecimento, que é o leilão, é natural que ele te dê um retorno muito maior que o fundo imobiliário. Mas, no meu entendimento, o leilão, ele não deveria ser visto como um investimento, tá? O leilão, no meu entendimento, não deveria ser visto como investimento. Mas como assim, Samuel? O leilão é um negócio. Ele vai requerer trabalho e energia, muitas vezes, que você despreza na hora de entrar nele, né? Então, mal comparando, é muitas vezes a diferença de você ter um imóvel locado ali para o inquilino que mora nele, que você ter um imóvel curta temporada locado no Airbnb. Ah, provavelmente no Airbnb ou você vai ganhar mais? Provavelmente sim. Mas olha a dor de cabeça, olha a energia que você tem para toda hora estar falando com um inquilino diferente, toda hora estar levando ali uma camareira, alguém para limpar o imóvel, porque o inquilino saiu, o inquilino quebrou alguma coisa, você precisa ver ali com a plataforma para ser ressarcido, você precisa comprar, está faltando alguma coisa, o locatário ali da curta temporada reclama, você precisa ir lá e ajustar no imóvel. Então, não dá para a gente comparar. Você precisa comparar maçã com maçã, banana com banana. Então, são coisas muito diferentes e não é que o leilão é melhor ou pior do que o fundo imobiliário. São níveis de capital, conhecimento, energia muito diferentes e, por consequência, com rentabilidade também bastante diferente. Porque se você for olhar apenas o desconto, você vai dizer, putz, mas eu consigo comprar imóvel no leilão com 50%, 60% de desconto. Hoje a gente tem fundos imobiliários bastante interessantes com descontos muitas vezes maior do que 50%, 60%. A diferença é que no leilão, principalmente se você utilizar aquele instrumento do consórcio, e aí depois você parcela ou financia, e aí você consegue, ir dando tudo certo, esse dando tudo certo é muito importante, porque geralmente não é isso que acontece, você consegue alavancar aí, às vezes você fez um investimento de 50 mil em cima de um imóvel ali de 150, por todas essas nuances, né? E aí você conseguiu vender rápido, aí você pensa, putz, aloquei aqui 50 mil, em cima de 50 mil, ganhei ali 20 mil, 30 mil nessa operação. Maravilha, uma baita rentabilidade. Só que olha a energia que você gastou, olha o risco que você correu, olha o tempo que você despendeu. Valeu a pena? Pode ser que sim, e está tudo certo. Eu não estou aqui para falar mal de leilão, estou aqui para te mostrar os dois lados e aquilo que você precisa ponderar na tua tomada de decisão. Bom, potencial de retorno, já falamos aqui. Vamos agora falar aqui sobre controle, né? O controle, só um ponto sobre potencial de retorno, que eu acabei não mencionando, também que eu acho que é interessante, que é o seguinte: quando a gente fala de ativos listados, né, pensando nos fundos imobiliários especificamente, para você ter uma valorização da cota, precisa que o mercado todo entenda que aquele fundo está valendo mais para que ele eleve o preço do fundo e aí você tem um ganho de capital. Quando você adquire um imóvel em específico, basta que você encontre um investidor, um proprietário que esteja disposto a pagar aquele preço. E aí você vende, aí você já tem de cara o teu lucro, né? Então também tem esse ponto positivo aí pesando a favor dos leilões na parte de potencial de retorno. Com relação ao controle, o dos fundos imobiliários é muito baixo, né? Porque você tem ali uma gestão, uma administração que é feita pela gestora. O teu controle está em decidir em qual ativo você vai alocar o teu capital. Já no leilão, o teu controle é muito alto, né? Porque você controla, além do imóvel que você vai adquirir, se você vai fazer reforma ou não. Às vezes você pode adquirir um imóvel para já vender, ou às vezes você adquirir um imóvel para alocar. Essa locação pode ser de curta temporada, como eu estava dando o exemplo aqui anterior do Airbnb, pode ser uma locação definitiva, enfim. Então você tem uma série de. Às vezes você começa com estratégia de locação, depois você começa a trabalhar uma estratégia de venda, ou às vezes você começa com estratégia de venda, você ganha um capital, já começa a criar uma carteira de imóveis para locação. Então, o gestor vai ser você, né? Então você tem mais controle. O fato de você ter mais controle não necessariamente é bom.
apenas né? Lembre-se sempre disso. Liquidez, com relação aos fundos imobiliários, geralmente, a grande maioria dos fundos, você tem uma liquidez muito boa. Então, por mais que você tenha posições maiores em fundos imobiliários, né, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, você consegue ali, em questão ali de dias, a se desfazer da tua posição, né, dependendo do fundo, evidentemente, no qual você esteja alocado. Já nos imóveis, no leilão de imóveis, né, no imóvel físico, isso vai demorar muito, né? Lógico, depende de caso a caso. Então, às vezes você pode dar sorte ou ser competente de conseguir adquirir um imóvel que tenha boa liquidez, às vezes em 3 meses você se desfez do imóvel, o que é um belíssimo prazo. Às vezes, esse imóvel, por uma série de razões macroeconômicas, muitas vezes, você vai demandar ali 6 meses, 12 meses, às vezes mais do que isso, para se desfazer do imóvel, por isso que é importante que você tenha lastro aqui. A diversificação, né? Então, quando você está investindo ali em fundos imobiliários, às vezes com R$ 10.000 você consegue ter um portfólio ali, às vezes de 10, 20 fundos imobiliários. Quando você vai para o leilão, se você tem esse montante, por exemplo, ali de 20, 30, 50 mil reais, provavelmente você vai conseguir adquirir apenas um imóvel em leilão, né? Então você fica ali muito restrito. E se aquela região específica, aquela rua ou aquele imóvel específico tiver algum problema que dificulte a alocação ou comercialização, você fica refém disso, né? Então, esse também é um ponto muito importante para você se atentar. Então, com relação à diversificação, os fundos imobiliários, no meu entendimento, têm uma vantagem aqui bastante expressiva. Com relação à tributação, aqui para a gente finalizar, os fundos imobiliários, né, via de regra, para pessoas físicas, eles são isentos de imposto de renda sobre o valor do aluguel, então o provento aí que vai cair na tua conta já vai estar descontado de imposto de renda. A tributação que você vai ter é sobre ganho de capital de 20% quando você vender ali a tua cota com lucro, né? Pensando agora na tributação para o imóvel em si, né? Como é que funciona? Se for o teu único imóvel vendido nos últimos 5 anos, então um valor de 440 mil, você é isento de tributação. Se você vender acima desse valor de 440 mil e você já alocar em outro imóvel também esse ganho de capital, você consegue, né? Não ter que pagar esse ganho de capital. Quando a gente pensa, porém, dito isso, você tem ali um alíquota de 15% sobre ganho de capital na venda, né? Ressalvando aqui essas exceções. E aí, esse ganho de capital já é um pouco menor do que o ganho de capital dos fundos imobiliários. Mas o problema é no valor da alocação, né? Se você está alocando ali como pessoa física, você vai ter, via de regra, porque aquele valor ele vai se anexar à tua renda, né? Então, provavelmente você vai para a alíquota máxima ali de tributação dos 27,5% da receita. Aí existe uma outra possibilidade que seria de você abrir um hold patrimonial ou uma administradora de imóveis, que provavelmente a tua tributação vai ficar ali na faixa entre 11% e 15% ao mês, o que já reduz. O problema é que, nesse caso, né, a não ser que você tenha já uma carteira maior de imóveis, etc., você tem um custo ali de abertura de empresa, você tem um custo ali de contador, né, não só para a abertura da empresa, mas, enfim, para manter esse registro. Então, você precisa fazer conta, além dessa questão burocrática, que sempre toma um tempo, sempre dá uma dorzinha de cabeça, você precisa fazer conta para ver se isso vale a pena ou não, né? Então, fiz aqui esse apanhado para tentar te ajudar a entender um pouco prós e contras de leilões e fundos imobiliários, né? No meu entendimento, são duas das modalidades. Eu acredito, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu acredito que existem 4 modalidades que são muito interessantes para quem gosta de investir no segmento imobiliário, né? Antes de eu falar as 4, se você já está gostando desse vídeo, deixa o teu like e já deixa nos comentários aqui sugestão de temas para próximos vídeos. Se você não segue ainda no Instagram, segue lá, @oinvestidor. Vamos lá. Então, no meu entendimento, existem 4 formas que são bastante interessantes de você investir no segmento imobiliário. Perdão, imobiliário. A primeira delas é o investimento através de kitnet para alugar, né? Então, você compra ali um terreninho, constrói ali meia dúzia, 8, 10 kitnets, evidentemente vai depender do teu caixa, do tamanho do terreno, uma série de questões, e você vai ter ali uma rentabilidade mensal, né? Então, geralmente, quem
faz isso de uma maneira, digamos, profissional, você consegue ter uma rentabilidade ali, muitas vezes, próximo de 2% ao mês, que é uma rentabilidade muito interessante, né. Evidentemente, conforme a gente já mencionou aqui anteriormente, não dá para você comparar essa rentabilidade, por exemplo, de uma kitnet de 2% com a de um fundo imobiliário que vai te pagar 1, porque aí você começa a entrar na questão do imposto, na dor de cabeça que você tem de alocar um imóvel de kitnet, toda hora tem alguém te chamando, alguém te perturbando, um inquilino que depredou o imóvel, você precisa ir lá e consertar, enfim. Então, não dá para comparar. Mas se você tem mais caixa e tempo, me parece uma opção muito interessante de renda. Grandes áreas para loteamento, né? Você adquirir grandes áreas para ou você lotear ou entrar numa permuta imobiliária, também eu tenho vários amigos que atuam nesse segmento aqui de loteamentos, também é um segmento muito interessante, porque com o passar do tempo você tem ali uma carteira de recebíveis muito boa que vai gerando aquele fluxo de caixa para a tua conta. E as outras duas modalidades são essas que a gente viu aqui, né? Leilões e fundos imobiliários. Porém, dessas 4 modalidades, apenas os fundos imobiliários você consegue iniciar com muito pouco capital e pouco tempo, né? E você vai ver, à medida que você vai estudando esse segmento, você vai ver que é super possível você que não conhece nada sobre fundos imobiliários, num curto espaço de tempo, já ter um entendimento muito bom sobre como os fundos funcionam, né? Os de papel, os de tijolo, as nuances de cada um, as gestoras. Então, além de tudo, eu acho que é um tipo de investimento muito didático. Então, estuda um pouquinho sobre fundos imobiliários, estuda um pouquinho sobre leilões de imóveis, para que você consiga tomar a decisão mais assertiva para o teu perfil de investidor. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado aqui na tomada de decisão. Volto a dizer, a ideia aqui não é dar nenhuma indicação do que se é melhor fundos imobiliários, se é melhor os leilões. Eu procurei trazer aqui prós e contras de cada um para que você possa, dentro da tua perspectiva, do teu perfil, da tua capacidade de investimento, do conhecimento e do tempo que você tem disponível, conseguir fazer a melhor decisão. Espero ter te ajudado. Nos vemos numa próxima e a gente se encontra por aqui e lá no Instagram também. Tchau.